Esta foto bem que podia ser uma montagem, mas não, aconteceu mesmo. Eu atribuí um 10 ao Pedro Nuno Santos, atribuí 0 a Rui Rocha e a Luís Montenegro. Calorosas saudações e hoje temos a comentadora mais imparcial deste país, a doutora Ana Gomes, é verdade. Quase tão imparcial como ela, só mesmo eu, exceto quando se pede likes neste vídeo. Aí sou um autêntico vendido. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que tem o código SOUSA10 para 10% de desconto quando fizerem compras no site da Prozis. Podem ir lá diretamente através do segundo link da descrição. Ora, Ana Gomes presenteou-nos com este momento, vários ao longo da sua carreira política e de comentadora, mas sem mais demoras, vamos ouvir o porquê desta explicação, não é? Dar nota mínima de 0 a Rui Rocha e Luís Montenegro e dar nota máxima a Pedro Nuno Santos. Vamos perceber o porquê. Ana Gomes, vou começar por si. Que notas atribui a este dia de campanha? Eu atribuí um 10 ao Pedro Nuno Santos pela reação vigorosa, democraticamente, contra a sugestão do Primeiro-Ministro de que se poderia ir rever a lei da greve, que aliás foi explicitada por Rui Rocha nesses termos, e portanto, pela mesma razão, atribuí 0 a Rui Rocha e a Luís Montenegro. Mas Ana Gomes, Pedro Nuno Santos mudou de ideias? Não. Há esta referência de que em 2019, como ministro, defendeu uma reflexão sobre a lei da greve e a organização sindical. Antes de mais, e em particular para as vítimas da greve, que sabemos que são imensa gente e que de facto não mereciam isto. Mas a culpa desta greve é do governo. Foi o governo que não pagou aos trabalhadores da CP como estava acordado. Foi o governo que não negociou com eles, foi o governo que não garantiu que haveria pelo menos serviços mínimos ou transportes alternativos. Antes de continuarmos a ouvir a doutora Ana Gomes, eu queria só deixar aqui uma nota relativamente à consideração geral. Independentemente de se concordar ou não, para uma pessoa ter 10 é porque teve que fazer algo manifestamente surpreendente, inovador do ponto de vista da retórica da política pública. O que o Pedro Nuno Santos fez, dentro daquilo que é a vertente ideológica das pessoas que se assemelham à Ana Gomes, eu compreendo que irão ver isso como positivo, mas um 10. Ele disse, enfim, teve um comportamento banal, não é? E vamos por partes também. Às pessoas que não estão de acordo com o Luís Montenegro, no caso, na perspectiva da lei da greve e etc., ou no caso, quem tem uma visão similar à Ana Gomes, dar 0, só porque há uma discordância neste aspecto, enfim, e que para mim o fundamento não justifica esse 0, muito honestamente, eu acho que estamos perante uma falta de, vamos dizer, isenção, que eu acho que acaba por ser preocupante. E é assim, toda a gente sabe que a Ana Gomes é de esquerda e afins, toda a gente sabe disso e que os comentadores têm o seu próprio viés ideológico e está tudo certo com isso. Agora, pede-se é que haja alguma imparcialidade, pelo menos, a analisar as coisas, porque senão, por amor de Deus, que é isto? Isto é o ponto de vista geral. Depois, o ponto de vista técnico, relativamente à questão da lei da greve, o problema da CP não se vai resolver do dia para a noite, até porque nós em Portugal temos um problema, que é o facto de não haver linhas férreas suficientes para que haja mais comboios disponíveis e que o serviço seja melhor também para os consumidores. Mas também por culpa de governos do PS, porque se a Ana Gomes bem se lembra, em 2019, antes das legislativas, ou das europeias, umas delas, o PS lançou uma medida que incrementou imenso o consumo de transportes públicos, nomeadamente comboios em Portugal, que foi a redução dos preços dos passos de transportes. Se isso é bom de um ponto de vista para o consumidor, claramente que sim, só que depois não houve um aumento da oferta, nomeadamente a nível de comboios, para suprir o aumento dessa mesma procura. Portanto, e isso era do governo do PS, não é? E que agora acarreta também estas consequências dos comboios estarem todos cheios, das greves serem infindáveis, não haver satisfação laboral dentro da CP, a qualidade de vida e a qualidade laboral são péssimas. Portanto, isto não é propriamente um problema. Se o governo teve mal em algumas instâncias, certamente esteve, não é? Portanto, não está isento de culpas. Agora, dogmatizar isto de uma forma que é só culpa do governo do Luís Montenegro ou do Rui Rocha que disse isto ou aquilo, ou do Ventura, ou de X ou de Y, e não compreender que é um problema estrutural, o problema não se vai resolver. E outra coisa que é, claramente se vai ter que falar da questão do direito à greve, não no sentido de o abolir,
mas no sentido de perceber o que é que se pode fazer. Porque é inconcebível que as pessoas em Portugal paguem os seus impostos para terem serviços públicos de qualidade e depois o resultado é não terem serviços públicos de qualidade e no final do dia nem terem serviços públicos, porque nem os estão a ter. E reparem, a CP é um caso que, enfim, quando me dizem a CP fez greve, assim, fez greve, vão trabalhar, que às vezes parece que passam mais tempo em greve do que a trabalhar. Desculpem dizer isto assim, mas é a realidade. Portanto, vai ter que ser feito alguma coisa. Abolir o direito à greve é ridículo, eu não concordo com isso, obviamente. Agora, vai ter que ser feito alguma coisa nesta medida. Porque não há plata para tudo, não é? A realidade é essa. E, portanto, vai ter que haver gestão pública e cedências de parte a parte. Ora bem, isto não tem nada a ver com o que se passou com... Não é incoerência. Não é incoerência, nem zigue-zague, como considerou o Luís Isto é uma greve política, como disse o Primeiro-Ministro, e concordo com ele, mas é uma greve que foi querida para ser utilizada politicamente nestas eleições pelo Primeiro-Ministro, para indispor uma data de gente e para, no fundo, tirar partido disso, para depois vir a sugerir alterações à lei da greve. Ora bem, o que se passou em 2019, quando Pedro Nuno Santos negociou com sucesso o fim da greve dos motoristas das mercadorias perigosas, foi que exatamente o governo pôs-se ao trabalho, a fazer o trabalho, ir negociar. Por amor de Deus, com todo o respeito, desculpe interromper, mas eu lembro-me dessa greve. Pá, o país esteve quase parado 3 dias. Porque não houve entendimento durante não sei quanto, 3 ou 4 dias, porque não havia entendimentos com os camionistas. Eu lembro-me perfeitamente dessa greve. Portanto, falar disto como se tivesse sido uma resolução muito rápida, porque se os camionistas param, porque são importantíssimos neste país, camionistas, canalizadores, eletricistas, como se fosse uma coisa muito rápida, não foi. Não foi. Experimentem estar 3 dias sem camionistas a conduzirem, a trabalharem, chamem o que quiserem, não é? Portanto, é a atividade deles, e vejam onde é que o país vai parar. Ou melhor, o país para. Se calhar é mesmo assim. E parar, e nessa altura Pedro Nuno Santos, quando faz a alusão à necessidade de rever, de olhar para a lei da greve, era na perspectiva da proliferação de sindicatos inorgânicos que efetivamente enfraquecem os direitos dos trabalhadores. E estamos a ver isso não apenas nesse âmbito, mas noutros setores. Portanto, é um caso completamente diferente, como foi dito por ele hoje, não é comparável. Neste caso, como digo, o Rui Rocha, que tudo indica, se a AD ganhasse, seria o parceiro privilegiado do governo da AD, veio explicitar que o objetivo era, efetivamente, de rever a lei da greve e, portanto, pôr em causa direitos fundamentais, não apenas dos trabalhadores da CP, mas de todos os trabalhadores, incluindo aqueles que são os mais prejudicados por esta greve. Não necessariamente. Rever a lei da greve, por exemplo, é o quê? Se eu não estou em erro, verifiquem por favor, mas no Japão, quando acontece uma greve, por exemplo, no mecanismo de transportes públicos, o que acontece não é os transportes públicos não funcionarem, não haver trabalho nesse dia a nível de transportes públicos, dos comboios, dos autocarros. O que acontece é que as pessoas entram nos transportes públicos sem pagar. E aí quem é lesado não é o trabalhador, não é o consumidor do transporte público, é o Estado. Porque estão a usufruir os serviços do Estado, no caso, mas sem pagar. E as pessoas aí usufruem de serviço à mesma, mas com prejuízo para a empresa pública em questão. O que dá um argumento até para a privatização da mesma. Não sei se estão a perceber. Portanto, isso pode ser uma revisão à lei da greve. Ou seja, em vez de a CP não trabalhar, trabalhava gratuitamente. Ou seja, não se controlava as entradas, não havia passes, cancelas abertas, ninguém pagava bilhetes nem nada. Isso é uma forma de rever a lei da greve. Portanto, e não necessariamente de proibir o direito à greve ou abolir o direito à greve. Portanto, o rever a questão do direito à greve não significa que se quer abolir o direito à greve. E outra coisa que é, claramente neste mercado, neste setor de atividade, estamos perante um monopólio estatal. E eu não sou grande fã de monopólios em geral, quer na questão privada, quer na questão pública. O problema é que na questão pública ainda consegue ser pior do que na questão privada. Eu prefiro um modelo de concorrência monopolística, de mercado aberto, concorrencial. E os monopólios não são bons porque, não havendo concorrência, as pessoas não têm opções de escolha. Que é o que acontece aqui no mercado ferroviário. Eu não sei qual é que é a perspectiva de futuro para este país, se querem muito honestamente que vos diga, mas criticam as privatizações, criticam a mudança estrutural a curto e a longo prazo, então queixam-se do país da forma como está. Propõem-se mudanças, não as querem implementar, querem que as coisas mudem como?
E eu não estou a dizer que são perfeitas as mudanças, quer do Rui Rocha, do Montenegro, do Ventura, enfim, das alternativas. Mas é assim, não podem esperar coisas melhores se estão a fazer exatamente as mesmas coisas que nos estão a colocar numa situação má. Parece-me lógico. E a prova disso é que o Governo veio agora, ao terceiro dia, conseguir nomear um novo Tribunal Arbitral, que, entretanto, o primeiro, de resto, era presidido por um militante do PSD, que não decretou serviços mínimos. Agora, pelos vistos, há um que já decreta serviços mínimos a partir da próxima semana. Sim, isso ela tem razão, os serviços mínimos têm sempre que ser decretados, a meu ver. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários sobre isto. Metam like neste vídeo, subscrevam o canal, que ajuda bastante para chegarmos aos 70 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais, tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.